Olá a todos, boa noite! Estamos começando mais uma live sobre maratona de dúvidas de zumbido, onde a gente pega algumas dúvidas, né, dos nossos seguidores aqui nos stories e também no nosso feed. Então eu recebi muitas perguntas, né, onde eu, juntamente com os meus dois queridos amigos otorrinos, que é a doutora Eliane e o doutor Bruno, que estará comigo hoje, né, para poder ajudar a desmistificar, né, as dúvidas, as crenças de vocês em relação ao zumbido, né? Então, eu espero que vocês gostem. Realmente são dois profissionais com muita experiência prática sobre o assunto, pesquisadores, né, de grandes universidades. E deixa eu dar uma boa noite aqui para alguns que já entraram. A Carol, Priscila Souza, boa noite. Fernanda Duarte, Dr. Vicente Otorrino, boa noite. Aline, Filomena Físio, Adriana Drica. Querida Isadora, sempre aqui, um beijo. Bom, sempre assim, né? Com vários profissionais diferentes, mas também com pessoas que têm zumbido, né? Que têm a queixa. Eu vou colocar aqui o nome da nossa live. Vou colocar aqui dúvidas sobre zumbido. Que aí o pessoal, quando vai passando, o pessoal vai vendo e sabendo do que a gente está falando, né? Apesar de que minha página é só zumbido, né? Eu sou uma zumbideira de carteirinha. Bom, eu vou olhar aqui para ver se os meus convidados, eles já entraram. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Bruno já entrou. Será que a Eliane entrou? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que ainda não. Será que não? Eu acho que não. Deixa eu só ver se eu encontro ela. Peraí, só um minutinho. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Peraí. Aqui. E já vou convidar também o doutor Bruno para a gente já começar. Acho que agora foi. Ela entrou aqui. Pronto. Ei, Bruno, tudo bem? Olá, tudo bem, Karina? Boa noite. Tudo, boa noite. Que honra ter você aqui mais uma vez, né? Mais uma Obrigado vez você aqui com pelo a convite. gente. E espero ter a sua contribuição nos próximos anos também, né? Sempre muito bom a sua presença, tirando as dúvidas aqui dos nossos seguidores. Deixa eu ver se a querida Eliane tá aqui. Deixa eu convidar ela. Chamei, pronto. E aí, olha só, eu tô com muitas dúvidas que eu já recebi, mas também eu não vou desprezar, lógico, as pessoas que estão aqui ao vivo, para que elas possam também poder fazer as perguntas delas, tá? Então eu vou ler um pouquinho as que eu já recebi e vou ler também as perguntas aqui ao vivo. Engraçado, Eliane não tá entrando, deixa eu convidá-la de novo. Mas eu já vi que ela tá por aqui, né? Mas vamos lá. Enquanto isso, eu vou conversando com você. Ó, tem uma pergunta aqui. Eu vou começar com a pergunta da Aline Alten, onde ela questiona, assim como algumas outras pessoas questionaram, né? A Eliane não tá entrando. Opa, Karina, tudo Mas eu já vi bem? que ela... Que bom que você entrou! Mas vamos lá. Enquanto isso, eu vou conversando com você. Tá dando um eco. Tá dando um ecozinho aqui, não sei por quê. Alguém tá com fone? Não tô com fone. Tá, Eu não, tô com peraí, fone. eu acho que agora melhorou. Que tava Acho que um agora eco parou. estranho. Agora eu acho que parou o eco. Ótimo. Então vamos lá. Vamos lá. Então, antes de mais nada, né, já que os dois entraram, eu vou pedir para que vocês se apresentem para os nossos seguidores. Então, Bruno, fale um pouquinho da sua formação e aonde você realiza o seu atendimento, em qual cidade, em qual bairro, para que as pessoas possam te procurar, se for possível. Bom, primeiro, boa noite a todos que estão aqui. É um prazer. Obrigado, Karina, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui para falar sobre zumbido. Você que é sempre uma entusiasta e sempre está à frente aí desses eventos.
Bom, eu sou Bruno Barros, médico otorrinolaringologista, fiz minha graduação na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, depois minha residência, especialização, pós-graduação e hoje ainda continuo ligado lá em ensino na Escola Paulista, junto aos residentes, né? Lá a gente, em conjunto com o Dr. Hector Onishi, atendendo no ambulatório de Zumbido, né? Participando do atendimento ao SUS, ao público SUS. Acredito que seja quase um dos únicos serviços que ainda tem atendimento ao SUS por Zumbido. E também no consultório com atendimento particular. Meu consultório fica no Jardim Paulista. E, enfim, qualquer necessidade, estou à disposição para todos também. Muito bom. Minha querida amiga Eliane, conta um pouquinho aí da sua formação e aonde você atende. Boa noite a todos. Karina, obrigada pelo convite. Eu sou Eliane von Zosten, eu me formei em Pernambuco, na Faculdade Federal de Pernambuco, depois fiz residência em pediatria lá, vim para São Paulo, fiz uma segunda residência médica em otorrinolaringologia, daí depois eu fui para o Hospital das Clínicas, onde fiz um fellow na parte de otoneurologia e um doutoramento na parte também de otoneurologia, né? Que é essa parte que a gente trabalha mais com zumbido, tontura e perda auditiva. Hoje eu sou preceptora do Hospital Santa Marcelina, na área de otoneurologia. Trabalho também na Prefeitura de Barueri, onde atendo muitos pacientes com zumbido da rede pública e atendo também no meu consultório, também no Jardim Paulista, aqui nos Jardins, que a gente chama Clínica de Autobalance, onde eu trabalho bastante com tontura também, tontura clônica, zumbido e perda auditiva. Bom, estou à Excelente. disposição aqui para a gente conversar um pouquinho sobre zumbido. Muito bom, agradeço muito a presença de vocês. Então, nós já temos aqui 43 pessoas aqui ao vivo conosco. Eu vou começar com a pergunta da Aline Alten, que eu ia começar com o doutor Bruno, né? Ela pergunta, né? Ela fala assim, olha, eu estou com zumbido há 2 meses, eu estou muito incomodada. E aí ela pergunta uma pergunta bem geral, né? Que algumas pessoas me perguntaram aqui também. O zumbido tem tratamento? Bom, vamos lá. Sim, tem tratamento, né? A gente tem, na verdade, inúmeras opções de tratamento. Sempre é muito importante para a gente, antes de entrar na opção de tratamento, tentar fazer um diagnóstico da causa ou origem desse zumbido. E a partir dali a gente tem diferentes linhas e opções de tratamento, né? Eu digo que quando bem identificado a origem, a causa, a chance de sucesso no tratamento aumenta muito. Então, primeiro ponto, é importante procurar um otorrino, um fisioterapeuta, fonoaudiólogo que esteja habituado a tratar o zumbido, porque também, às vezes, não é em todo local que você tem um atendimento especializado, né? Perfeito. Eliane, quer fazer alguma colocação? Não, concordo, né, plenamente com o que Bruno falou. O que a gente tem que sempre enfatizar é que o zumbido é um sintoma, né? E é um sintoma que vem a partir de várias disfunções do organismo. E a gente tem que tentar encontrar onde é que está o ponto da disfunção para poder tratar corretamente. Por isso que a gente não tem um remédio só, um tratamento único para o zumbido. Então, a gente vai descobrir a causa, por isso que se você está com zumbido, você deve procurar um otorrinolaringologista para tentar descobrir qual é a causa, qual é a etiologia do seu zumbido e fazer um tratamento direcionado que foi encontrado. Porque aí a chance de sucesso terapêutico é grande, né? Perfeito. Lembrando sempre que tratar, quando a pessoa pergunta assim, tem tratamento? Lembrando que tratamento pode ser diminuir o volume, diminuir a frequência do zumbido, a pessoa parar de se incomodar, né? Tudo isso é tratar, mas também existem casos de remissão de zumbido. O que é remissão? O zumbido desaparecer. Existem casos, existem. Mas lembrando que tratamento não é só remissão, né? A gente também viver sem incômodo, baixar muito o volume dele também é um tipo de tratamento que a gente consegue realizar. Eliane, tem uma pergunta aqui da Isis Zavik. Reposição hormonal com progesterona e estrogênio pode aumentar um zumbido que já existe? Pode sim.
qualquer disfunção hormonal, a gente pode alterar a dinâmica do funcionamento da orelha interna, da cóclea. Então, a cóclea é um órgão que ele se altera muito, ele se altera tanto com alterações metabólicas, então quando a gente tem alteração no colesterol, quando a gente tem alteração no açúcar, nos hormônios tiroidianos e nos hormônios femininos também pode realmente induzir o aparecimento do zumbido ou, né, exacerbar um zumbido pré-existente. Então é muito importante, se você está com zumbido, você nota uma correlação com essa sua reposição hormonal, ver se realmente ela está adequada, se não está excessiva, né? Então volta para a tua ginecologista, porque às vezes modulando melhor essa sua reposição pode também diminuir o seu zumbido. Uhum. Bruno, quer fazer alguma colocação? Acho que a Eliane cobriu perfeitamente. Quer dizer, tantas alterações quanto o excesso do hormônio, quanto a falta do hormônio, podem levar a um aumento da intensidade do zumbido e até, às vezes, ser a causa do zumbido, né? Hoje a gente tem é muito comum ouvir falar do chip da beleza, de implantes dérmicos, né? Para realmente melhorar a autoestima e reverter um pouco o padrão do quadro da menopausa, mas realmente isso pode ter um impacto. Eu já tive uma paciente que, após a colocação de um desses chips, ela teve o início de um zumbido extremamente alto e reverteu após a remoção, né? Olha que ótimo, excelente. Então, e o Hector, acho que tem um caso muito interessante de uma paciente que colocou um DIU com progesterona, né? Um DIU com hormônio, e realmente começou a ter zumbido, inclusive um zumbido que, por curiosidade, era pulsátil, e depois da remoção do DIU desapareceu também. Então, são casos interessantes, né? Com relação ao hormônio. Excelente. Uma coisa só acrescentar em relação ao hormônio, que os hormônios também podem engatilhar muito crises de migrânia, enxaqueca. Enxaqueca também é uma etiologia para zumbido. Então, se o paciente tem enxaqueca, coloca às vezes um DIU, um Mirena, ou né, um DIU com hormônio, ou faz uma reposição hormonal, ele pode deflagrar mais crises de enxaqueca e isso ser um gatilho para aumentar o zumbido também. Uhum, isso mesmo, bem colocado. Tem uma pergunta aqui do seguidor ao vivo, Márcio Antônio Malaquias. Ele fala o seguinte: boa noite. Após ter pego Covid, eu fiquei com um zumbido no ouvido, né? Que acho que é um tema que está bem em voga, né? Liane, eu gostaria que você me falasse um pouco se é possível, né, uma pessoa ter zumbido após o Covid e se vocês dois pudessem contribuir aí, o que a ciência aí tem mostrado? Por que o Covid pode gerar o zumbido? O que faz alterar aqui nessa região da orelha interna? Sou eu primeiro? Pode falar. Então, posso falar. Bom, na verdade, a sua percepção não é única. Existem realmente casos descritos na literatura de zumbido, né, pós o Covid, né, pós a infecção por Covid, não só zumbido. Eu tive pacientes com tontura também, com perda funcional do labirinto pós infecção por Covid. Então, existem algumas teorias que pode ser uma ação direta do vírus, levando a uma labirintite mesmo, uma labirintite viral, que acometeria tanto a cóclea, que é o órgão seria o gerador, no caso aí do zumbido, quanto a parte vestibular do labirinto, dando tontura. Existe a possibilidade também do vírus dar uma neurite, né, acometer o nervo cócleo vestibular, e aí pode dar zumbido e dar tontura, né? E também o Covid também gerou muitas disfunções emocionais, né? O próprio estresse, a ansiedade gerada pelo Covid pode fazer com que você, que às vezes tivesse um zumbido de baixo grau de incômodo, quase imperceptível, ficou ansioso no silêncio da sua casa e começou a perceber um pouco mais. Então, existem todos esses caminhos que podem ter feito gerar o seu zumbido, tá? Ou e a também eu acho percepção do que seu zumbido. o próprio medo, o próprio pânico da doença, né? Tem um Exatamente. paciente que ele disse que entrou em pânico com medo de morrer por causa da situação e ele começou a perceber um zumbido junto com toda essa crise de ansiedade devido ao medo da doença causar algo de pior. Ô Bruno, qual é a sua experiência clínica com esses pacientes aí de zumbido pós-Covid?
Então, é interessante, né? Porque o zumbido como sintoma da COVID ou pós-COVID, tem um estudo mostrando que até 15% dos pacientes infectados pela Omicron passam a apresentar, que teoricamente com a variante atual, com a Omicron, a gente teria uma chance de até 15% de ter algum sintoma audiológico, seja zumbido, tontura também, muito comum. Outro ponto interessante é que foi feito um estudo com os pacientes que tinham zumbido, que já tinham, e que se contaminaram com o COVID, e 40% deles apresentaram uma piora do zumbido pós-COVID. Então, é um cenário que a gente vai pegar, a gente já encontra no consultório, mas que vai pegar ainda ao longo desses próximos meses, um pool de pacientes com queixa associada. A grande dificuldade é exatamente entender um pouco também a fisiopatologia. Como a Eliane demonstrou bem, existem várias teorias. Se for uma neurite, um controle é um pouco difícil no sentido de ser uma lesão neurológica. Então, a ação do tratamento acaba envolvendo essa parte mais neurológica. Agora, se está associado a sistema límbico, se tem uma modulação, aí vai realmente depender de todos esses aspectos. Mas me parece que tem uma reversão a médio e longo prazo parecida com hiposmia, se um tratamento for instituído precocemente. Aquela velha história de quanto antes introduzimos o tratamento, maior a taxa de sucesso do controle de zumbido do paciente. Uhum. Existem protocolos de tratamento medicamentosos que vocês realizam, né? Só para os seguidores saberem que eles não vão até o profissional e todo mundo fica meio perdido. Eu acho que já existe, né? Existe, sim. Uhum. Ótimo. O Daniel Alves Nóbrega, ele pergunta o seguinte: algum de vocês já curou alguém com zumbido? Então, assim, Daniel, só para você saber, aqui na minha página, né? Hoje em dia eu não deixo gravado, mas quando eu deixava gravado, tem várias lives aqui na minha página de pacientes que tiveram remissão de zumbido. Sejam meus pacientes ou pacientes, às vezes, de outros colegas também, que eu convido para a gente poder debater, para a gente poder ouvir a história dessas pessoas que tiveram esse sucesso. Eliane, e aí? Conta aí. Você já teve casos de cura, isto é, sumir, desaparecer completamente o zumbido? Honestamente falando, já tive vários e vários pacientes que desapareceu o zumbido, né, no consultório, e tive também na rede pública. E o que eu noto é que, às vezes, até conversar, explicar o que é que o paciente de fato tem, pegar uma audiometria, porque assim, cerca de 90% dos pacientes que têm zumbido têm perda auditiva. Então, se você pega aquela audiometria, mostra, que é o exame de audição, mostra para o paciente, olha, seu zumbido provavelmente é por essa perda, e tira aquele medo, né? E eu compartilho também muitas informações de prevalência. Se você não está sozinho no mundo, de 100 pessoas, 12 são iguais a você. 12 a 15 têm zumbido. E se você tiver mais de 60 anos, 35 de 100 têm zumbido. Então, não é uma doença, não é uma disfunção rara, não é uma disfunção incomum. Então, quando você começa a tirar esse medo, muitas vezes o paciente já volta, né, muito mais tranquilo. E outra coisa que eu percebo muito a melhora é, às vezes, quando a gente faz o uso do aparelho auditivo. Então, principalmente aquele zumbido que tem uma perda auditiva e a gente coloca-se um aparelho de amplificação sonora, o paciente tem uma importante melhora, sim, do zumbido, e muitas vezes desaparece. E às vezes o paciente, o que acontece? O paciente deixa de procurar o zumbido, porque deixa de ser importante. E uma coisa que, assim, se a gente for dizer cura, desaparecimento, a gente não vai ter um percentual altíssimo, né, na literatura. Mas a melhora do zumbido é muito alta se a gente fizer uma terapia assim, bem multifocal, né? E essa melhora, que a gente tem que pensar assim, o paciente fica muito assustado. Eu tenho uma doença que não tem cura, meu Deus, será? Se vocês pensarem que enxaqueca, diabetes, hipertensão e tantas outras doenças também não tem cura, tem controle. E o zumbido pode ter um excelente controle, porque você é capaz de modular para menos o seu zumbido, depende do seu sistema emocional, tá? Então, eu tenho realmente muito sucesso, graças a Deus, eu diria também, e a compreensão dos meus pacientes com zumbido.
não, muitas vezes com total desaparecimento e muitas vezes com a melhora da percepção do zumbido, né? Muito Eu bem tenho colocado. experiência. Lembrando que tem alguns pacientes meus que falam assim: Karina, o meu zumbido, ele não desapareceu, mas eu me sinto curado. Eu tenho uma Isso. sensação de cura. Por quê? Porque o zumbido, ele tá aqui presente, mas ele não afeta em nada na minha vida. Ele não causa incômodo e eu tenho uma vida completamente normal. Então, às vezes também a gente tem que olhar este outro lado da cura, a maneira como a pessoa vive e o quanto esse zumbido incomoda a vida dele. Então, lógico, a cura todo mundo pensa em desaparecer, né? Que a taxa não é alta. Mas, gente, melhorar, aliviar, conviver tranquilamente, a gente consegue muito. E a literatura fala que 80% das pessoas que têm zumbido não se incomodam com o sintoma. Bruno, fala um pouquinho da sua experiência em relação à cura de zumbido. Então, eu acho que a cura é uma coisa super importante da gente falar, porque a maioria das pessoas vai, infelizmente, até um colega médico ou de outra especialidade, ou até mesmo alguns otorrinos, e escuta aquela velha mantra: não, você sempre vai conviver com isso. Você acostume, né? E eu sempre explico que, olha, o nosso trabalho no zumbido, ele é um trabalho que a gente vai ter que subir uma montanha. Alguns a montanha ela é mais baixinha, então é mais fácil a gente atingir o resultado esperado, e outras é mais longo o caminho, é mais árduo, mas a gente consegue chegar lá. Então, o mais importante é sempre um trabalho em conjunto, então, entre especialidades. Eu acho que, assim, quando a gente fala de zumbido somatosensorial, que é uma das suas especialidades, putz, é um campo excelente para a gente ter remissão. Quando a gente fala de uma perda recente, uma alteração, um zumbido de origem recente, aí também são outro fator positivo, é um outro fator positivo para a gente ter remissão, né? E aí a gente vai tendo alguns detalhes em que realmente atingir a remissão é factível, é super atingível. A gente tem pacientes assim, nós estamos aqui em três e nós três temos casos É, assim, então comprova que todo mundo consegue atingir lá. E realmente, assim, o mais importante é a gente atingir uma qualidade de vida para o paciente em que, se ele procurar o zumbido, talvez ele encontre. Mas se ele não focar nele, vai conseguir fazer suas atividades, dormir sem percebê-lo, estar no ambiente, assim como quando a gente entra em um ambiente que tem ar-condicionado, a velha história, tem um ar-condicionado no fundo, você passa a prestar atenção na palestra que está acontecendo e você deixa de perceber o ar-condicionado. Se você focar nele, você vai voltar a percebê-lo, né? Então, assim, há casos, é super factível. O importante realmente é trabalhar e saber que o trabalho é de formiguinha, mas dá para atingir o topo lá da montanha. Exatamente. Tem uma pergunta aqui muito boa da Isis, se tensão no pescoço, né? Acho que uma tensão, dores e próprio bruxismo, se pode causar zumbido. Então, dentro da minha área, né, a gente sabe que dores, principalmente nesse cabide aqui, que é a cabeça, pescoço, ombro, principalmente, né? A própria disfunção temporomandibular, disfunção da região cervical, tudo isso pode causar zumbido em algumas pessoas, né? Que a gente chama de zumbido somatosensorial. Então, a gente percebe o quê? Que essa questão aqui muscular, articular, ela vai fazer uma comunicação com a via auditiva, gerando, digamos assim, deixando tudo muito mais excitado, a via auditiva, e aí podendo gerar um zumbido, tá? E também, lógico, essas questões também podendo piorar um zumbido que já existe. Um exemplo, a pessoa tem um zumbido por perda de audição e aí a pessoa começa a ter dores, tensões, disfunção temporomandibular, bruxismo, e aí intensifica tudo, esse zumbido fica muito mais alto, né? Então, e mesmo sendo muito importante o papel do fisioterapeuta, então o tratamento principal é o fisioterapeuta, mas você tem que passar com o médico otorrino sempre no início para poder fazer toda essa triagem. Ele vai pedir os exames principais, principalmente a audiometria, e daí junto com o otorrino o fisioterapeuta vai fazer esse trabalho aí com essa dupla, fazendo todo o tratamento aí fisioterapêutico. E às vezes o próprio médico também ele pode prescrever algum medicamento quando necessário nesses casos. Eu vou vir aqui
O Márcio Oliveira perguntou: alça vascular em contato com os nervos 7 e 8 cranianos, 7 pai e 8, pode causar zumbido? Uma cirurgia de descompressão resolve o problema? Bruno, qual a sua resposta? Bom, vamos lá. A velha discussão sobre a alça vascular, né? É A- difícil. a- Só para lembrar, para quem não conhece, a gente tem uma estrutura, que é o canal aditivo interno, que é uma estrutura com, vamos dizer assim, um tubo ósseo em que passa o nervo dentro, né, o vestíbulo coclear, e aí você pode ter vasos que entram e desde dão volta ou correm no sentido, e principalmente esse que dá a volta, como se fosse uma circunferência ao redor, essa pulsação em cima poderia levar a um zumbido, e que nem sempre ele vai ser pulsátil, na maioria das vezes, pelo contrário, ele pode ser um zumbido contínuo. Mas o ponto importante da alça vascular é que assim, a gente acredita que a alça vascular possa ser uma causa quando a gente descarta praticamente todas as outras opções e a alça vascular é do mesmo lado que o zumbido que o paciente sente. Então, esse é o que a gente realmente desconfia. Tem estudos que mostram realmente, em um pool de pacientes específicos, a realização de cirurgia de descompressão, tá? Em que é feito normalmente, vai até a área do local e coloca-se uma interposição. Já vi colocar gelfuan, uns outros tecidos, para você afastar o vaso daquela área do nervo auditivo. Vou ser honesto, é uma intervenção cirúrgica não isenta de riscos e também com uma incerteza, às vezes, da taxa de sucesso, né? Existem tratamentos medicamentosos que podem ser testados e, às vezes, com sucesso, com medicamentos que diminuem o inotropismo, então, medicamentos usados até para hipertensão arterial, e que a gente consegue, às vezes, diminuir esse grau de incômodo do paciente, enfim, e ter um sucesso. Mas o que deixa a gente um pouco em dúvida é que às vezes você encontra exames de pacientes com alça vascular, isso é super comum, você fazer uma ressonância magnética por outros motivos e encontrar alças vasculares e o paciente não tem zumbido. Então, é algo que deixa a gente ainda bem controverso, na verdade. Tá bom? Eliane, qual o seu comentário? Eu concordo com o Bruno. É muito comum hoje a gente, quando pega ressonância, encontrar alças vasculares. Então, se a gente se a gente for encontrar, né, muitos exames com alças vasculares e a prevalência de zumbido é alta na população, a chance da gente encontrar as duas coisas e não ter uma correlação é muito alta. E submetermos um paciente a uma neurocirurgia que não é isenta de risco, baseado nesse achado, eu acho muito, assim, imprudente, eu diria. Normalmente, quando a gente tem a alça vascular, além do sintoma de zumbido, o paciente pode ter outros sintomas, que é uma alteração que a gente tem na otoneurologia, que a gente chama de paroxemia vestibular. Então, é um tipo de tontura. Então, é mais comum que o paciente descreva um zumbido, uma tontura simultânea. O zumbido puro, só pela alça, eu acho pouco. A gente imputar só a alça, o zumbido, pode acontecer? Pode, lógico, porque é um ponto de contato que está ali em cima da bainha de mielina de um nervo, que não deixa de ser como se fosse um pequeno foco epilético que pode estar, sim, gerando zumbido. Mas será que ele vai gerar só o zumbido? Então, se ele estiver gerando zumbido e toda vez que o paciente faz um determinado movimento, ele gera um zumbido e uma tontura rotatória, eu acreditaria mais nessa alça vascular. Mas só com o zumbido, eu realmente ficaria muito desconfortável em indicar uma neurocirurgia baseada só nisso. Existe realmente um tratamento medicamentoso que eu priorizaria, né? Porque o que eu encontro de alças vasculares nos pacientes com ressonância é enorme. A quantidade de pacientes com alça vascular e eu não ficaria tranquila de indicar. Mesmo porque quando você vai fazer uma neurocirurgia, você vai mobilizar todo aquele nervo. Vai que você toca ali, machuca também alguma região, alguma estrutura, e vai ser você indutor de um zumbido depois da neurocirurgia. E nem era um zumbido original. Então, pode ser? Pode. É seguro operar para tentar corrigir só por causa de um zumbido? Tenta antes o tratamento medicamentoso. Ele tem uma alta eficácia até para a paroxemia vestibular. Se for por zumbido por alça de contato, existe uma boa chance que vai responder ao tratamento medicamentoso. Tá? Essa é a minha opinião.
Muito bom, excelente. Ô, Bruno, tem uma seguidora aqui que perguntou assim, falando que o zumbido piorou depois de uma forte tontura seguida de enjoos. Isso pode acontecer, essa piora do zumbido? E o que que poderia ser essa tontura com enjoo? Então, na verdade, o enjoo, que é um sintoma neurovegetativo, ela é acompanhada praticamente de quase todos os quadros de tontura. Mas quando você tem uma tontura, e aí é interessante, a gente sempre brinca, né, que o mais importante de qualquer exame é saber detalhes dessa tontura, né? Como foi a característica, quanto tempo de duração, se veio associado também a uma plenitude oral, aquela sensação de pressão no ouvido, aquela sensação que a gente tem durante a descida da Serra do Mar, certo? Poderia ser, por exemplo, um quadro de Meniere, né? Poderia também, a gente poderia estar falando de um quadro de neuropatia, então uma neurite, uma polineurite. Tem vários fatores que têm que ser levados em consideração, mas Meniere, síndrome de Meniere, a hidropsia endolinfática poderia ser um dos fatores que levam a esse cenário, né? Importante saber se teve alguma exposição a um ruído de alta intensidade, se aquilo também pode ser um gatilho, porque começa a abrir um leque grande de Uhum. diagnósticos, né? Mas eu diria que para esse paciente é extremamente importante, como para todo paciente para zumbido, uma triagem auditiva. Então, fazer uma avaliação audiológica para a gente começar a ter indícios de se tem alguma alteração e diagnóstico para esse paciente. Muito bom. Eliane, você que é super mega fera aí em tontura. Aí, assim, os sintomas são muito pouco. A gente precisaria de assim, mais detalhes. Como o Bruno disse, quando, por exemplo, eu tive náusea, tive tontura e tive zumbido. Aí é um leque infinito, né, na otoneurologia. Pode ser um enxaqueca, uma migrânia vestibular, enxaqueca do labirinto, né? Pode ser um Meniere, né? Pode ser tanta coisa, sabe? Na otoneurologia, quase todas as síndromes agudas, assim, as episódicas, elas vão cursar com esses sintomas. Então, até um paciente que tem, por exemplo, não uma doença de Meniere propriamente dita, mas tem uma hidropsia, ou seja, um aumento da pressão da endolinfa, que é o líquido do vidro, até por uma alteração metabólica, um aumento da insulina, ele pode ter uma tontura, né, um zumbido, isso tudo. Então, a gente teria que um paciente com alteração na tireoide, de repente ele também pode ter isso. Então, ele tem inúmeras causas que vão fazer alterar a endolinfa, que é o líquido que está dentro do labirinto, e podem levar a um zumbido e uma tontura. E aí, por uma conexão que a gente tem entre o núcleo vestibulares e o núcleo do vago, lá no tronco, eles se comunicam, aí vem sempre a náusea associada, tá? Então, por isso que não é um sintoma específico. Mas é muito comum, realmente, essa associação com o zumbido. E é interessante que eu acho até bom quando tem a tontura associada, eu acho que melhora o prognóstico do zumbido até, porque a maioria das vezes, quando passa a tontura, depois de um certo tempo também o zumbido tende a melhorar, porque a endolinfa normaliza, né, sua pressão e termina melhorando os dois simultaneamente. A não ser que fique uma lesão estabelecida ali na cóclea, que aí pode persistir. Mas na maioria das vezes o paciente reverte da tontura e melhora o zumbido também. Né? Uhum, muito bom. O Felipe Páscoa, aqui ao vivo, TRT ajuda em quais casos, Bruno? Se você puder falar inicialmente o que é TRT para outras pessoas que não sabem e quais casos você indica e quais ajudam? Então vamos lá. TRT, na verdade, é Tinnitus Retraining Therapy, é uma terapia que foi idealizada por Jastroff, mais ou menos na década de 90. E ela tem algumas características, né? Porque ela envolve tanto uma terapia sonora, então o uso de som no tratamento, como também uma base muito importante no aconselhamento, tá? Então, uma terapia consolidada. O interessante da TRT é que ela é um protocolo, então isso é factível de se acompanhar com estudos científicos, né? É uma terapia que divide o paciente em grupos, se o paciente tem perda auditiva, se não tem, se ele tem hiperacusia, aquela sensibilidade aumentada aos sons, e se o paciente tem o zumbido acoplado a esses casos ou não. Né? Então, mas basicamente qualquer paciente com zumbido poderia ser submetido a TRT.
Também não é excludente. Eu posso acoplar a TRT com outra linha de tratamento farmacológico, tratamento com fisioterapia. Então, você pode acoplar ela e pode ser usado para todo o paciente. Eu diria que, se a gente fosse pegar o guideline da Academia Americana de Zumbido, as terapias consolidadas, assim, que não tem contraindicação, que eles orientam, é terapia sonora e terapia cognitivo-comportamental. E se a gente for pegar a TRT, é uma combinação, basicamente, quase desses dois campos. Então, tem realmente um papel. Mas não são... Não, assim, é difícil, porque é um protocolo muito rigoroso, diria. Mas é um protocolo interessante. Em alguns casos, a gente vê sucesso com isso. Eliane, você tem uma abertura boa os pacientes para fazer a TRT? Você sente dificuldade? Como é que é na sua prática? Bom, eu acredito bastante na TRT. Como o Bruno fala, ela exatamente mescla as duas terapias que mais são de sucesso mesmo no tratamento do zumbido, né? Que seria a terapia cognitiva comportamental com a terapia sonora. Então, ela tem uma mescla dessas duas terapias, mas assim, do ponto de vista prático, a dificuldade da TRT é o custo, né? Porque não é uma terapia barata, a gente vai precisar de um aparelho, de um modulador de som, tudo isso não é barato, né? Então, isso já é um limitador. Mas se o paciente tem uma condição, né? E também tem um pouco de paciência, porque não é rápido a resposta. Geralmente o paciente quer um tratamento que ele fique bom em 30 dias, mas isso não vai ser, né? A terapia, a TRT, é um tratamento de meses, dispendioso de meses, que a gente vai ter que demorar um tempo para dessensibilizar aquele paciente daquele seu zumbido, né? Então, eu tenho uma certa dificuldade, né? Exatamente pelo preço e pelo o longo período que ele exige, né? Mas eu confio, assim, é uma terapia que eu preconizo como uma boa, né, que tem uma boa eficácia, né? Dentro Sim, das sim. terapias de zumbido, é uma terapia muito bem documentada, assim, como o Bruno disse, como ela obedece protocolos, a gente tem trabalhos científicos que validam essa terapia, né? Muito bom. Tem uma pergunta do Júlio Bretas. Qual a visão de vocês sobre estimulação magnética transcraniana para zumbido? Bom, eu sigo um grande pesquisador de estimulação magnética chamado The Ryder, que é um belga. Eu vi uma vez um podcast dele e ele fala o seguinte, que depois de tanta experiência com pesquisa em estimulação magnética, ele falou que os pacientes que ele mais acha que tem resultado seriam aqueles pacientes que têm zumbido associado a quadros de depressão ou ansiedades importantes. Lembrando, no caso, ele falando do podcast, né? Ele dizendo o paciente não deve deixar de tomar seus medicamentos, fazer seus tratamentos. Continue realizando tudo que você tem que realizar, mas aí, se você quiser associar uma estimulação, seria mais nos casos com uma depressão importante ou uma ansiedade importante. Bruno, você indica a estimulação? Se sim, quais casos? Então, na verdade, o que a gente tem de informação bate exatamente com o que você comentou, Karina. Isso é utilizado principalmente para pacientes com depressão assim importante, e o que vamos dizer, acredita a melhora do zumbido é a melhora da depressão, né? Então a gente vê casos assim. Agora, honestamente, eu não costumo chegar nesse patamar de indicar a estimulação transcraniana. Eu acabo, quando tenho um paciente com esse grau de depressão, tendo sempre um contato com um colega psiquiatra, psicólogo, para poder fazer um tratamento voltado para a base, porque eu acho que enquanto ele realmente não melhorar desse quadro psiquiátrico importante, dificilmente qualquer abordagem que você tenha vai trazer algum sucesso para o paciente. A gente sabe que o sistema límbico tem uma ação muito importante, uma modulação muito importante naquele mecanismo de perseverança do zumbido, né, de manutenção do zumbido. Então, eu acho que assim, um paciente nesse cenário, psiquiatra, psicólogo, conseguir o tratamento, se eu, psicólogo, psiquiatra, acharem que a estimulação transcraniana é
é um bom motivo, aí sim. Acho que ainda falta um pouco para a gente atingir esse patamar de ter essa modalidade como algo realmente consolidada. Eliane, você, na sua prática? Bom, eu concordo com o Bruno. Eu tenho até formação em neuromodulação, eu poderia fazer neuromodulação e acredito muito na neuromodulação, né? Mas o que eu percebo é exatamente isso. Nós ainda não chegamos no ponto exato, não localizamos ainda. A região precisa de estimulação para conseguir fazer a reversão do zumbido com a neuromodulação. Talvez seja isso. E aí, quais são qual é o mapa cerebral que a neuromodulação realmente tem bem detectado? É o córtex pré-frontal dorsolateral, né? Que é onde a gente vai ter o tratamento para depressão. Como quase 70%, né, dos nossos pacientes com zumbido crônico tem como comorbidade a depressão, e se a gente tratar a depressão, fizer uma estimulação, né, nesse córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, a gente vai ter uma melhora da depressão e diretamente vai melhorar também o zumbido. Então, mas esse não é um tratamento para o zumbido. Essa não é uma neuromodulação para o zumbido. A gente ainda não temos ainda um trabalho científico que nos dê confiabilidade para saber exatamente qual é o ponto de estimulação, se vai ser aqui, em que região do córtex temporal que deve ser estimulado para poder modular o zumbido diretamente. Não sei se a gente vai conseguir chegar a esse ponto em determinado momento, porque, na verdade, o zumbido geralmente é gerado na cóclea, mas depois ele vai estar ali no córtex. E qual ponto exato? É difícil essa localização. Teve um trabalho que foi feito de ressonância muito interessante, ressonância funcional no Hospital das Clínicas, né? Que ela tentou exatamente mapear essa região, mas mesmo sabendo, né, mapeando essa região aí do zumbido, ainda fazendo estimulação nessas regiões, ainda não tivemos assim um sucesso, né, real que consolidasse essa terapia. Mas ainda tenho esperança, viu? Vamos ver. Muito bom. Tem uma pergunta aqui da Mônica Neves. Ela fala o seguinte: eu estou fazendo tratamento para DTM, mas eu estou com um zumbido pulsátil que não passa. O que fazer? Os meus exames com otorrino deram tudo ok, né? Lembrando muito desses casos que os exames dão todos normais, né? Que passam com otorrino, eu recebo muitos casos de zumbido pulsátil quando esses exames dão normais. Para saber se existe algum componente muscular, porque a gente sabe que um dos tipos de zumbido mais comuns na disfunção temporomandibular é o zumbido pulsátil, né? E tem também a síndrome do zumbido pulsátil somatosensorial, que é aquele que acompanha as batidas do coração, mas que tem um componente somático envolvido. E a gente sabe, Mônica, que, na verdade, o que eu perguntaria para você sente alguma melhora com o tratamento fisioterapêutico? Aliviou a frequência, o volume? Porque você falou só em passar, quer dizer, o zumbido sumir. Mas eu gostaria de saber também sobre essa questão do alívio, né? Porque como a gente comentou hoje já sobre essa questão de desaparecer, é para um grupo pequeno ainda. A porcentagem é pequena de pessoas que desaparecem o zumbido, tá? Então, eu sempre falo para os meus pacientes que o foco inicial de qualquer tratamento do zumbido é a gente pensar em trazer qualidade de vida, melhorar esse zumbido, diminuir o volume, fazer com que esse paciente também vá se habituando a esse sintoma com o tratamento, tá? É mais ou menos essa uma visão. Deixa eu passar aqui um pouquinho, nossa, o tempo voa, meu Deus do céu. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que é a seguinte: tem alguma medicação que pode aumentar zumbido ou gerar zumbido? Bruno? Não só tem, como várias, né? E até medicamentos que a gente utiliza para tratamento, às vezes o paciente vai ler a bula e ele liga: doutor, acho que você confundiu alguma coisa, porque você prescreveu um remédio que na bula está escrito que pode gerar zumbido, para tratar meu zumbido. Então, na verdade, todos os medicamentos que têm ação no sistema nervoso central, eles podem acabar gerando zumbido. E alguns medicamentos que a gente considera como ototóxicos, ou seja, que machucam o ouvido,
também pode, como alguns tipos de antibióticos e diferentes outros medicamentos podem levar, medicamentos antihipertensivos, etc., podem levar a um aumento, ou piora, ou até aparecimento de zumbido. Então, é sempre importante, na verdade, perguntar para o médico, e mesmo quando nós instituímos um tratamento, se houve uma piora do zumbido, isso pode acontecer. Infelizmente, o objetivo, obviamente, não é esse, mas caso aconteça, isso é uma questão de sensibilidade individual, se comunicar e efetuar a troca, mas também ficar atento com aquele zumbido que iniciou subitamente. Uma das etapas da nossa anamnese, ou seja, da consulta inicial, a gente sempre vai questionar o uso e início de algum medicamento novo, né? Eliane, algum comentário? Acho que não tem muito o que acrescentar. O que eu observo é exatamente isso, né? Existem realmente drogas ototóxicas. É muito comum encontrar paciente pós-tratamento com quimioterápico, né? Pacientes que usam também muito anti-inflamatório, pode induzir alguns diuréticos. E pacientes que usam drogas psiquiátricas. Muitas drogas psiquiátricas podem induzir o zumbido e também na suspensão da droga, né? Quando ele está fazendo a suspensão da droga, pode aparecer zumbido e tontura. Então, aí é muito comum a gente correlacionar e, às vezes, com a diminuição, aos pouquinhos, ele vai terminar desaparecendo o zumbido. Algumas não desaparecem logo porque podem ter levado uma lesão, né? E uma lesão definitiva, mas alguns têm uma reversibilidade. Então, existem drogas com ototoxicidade que tem possibilidade de reversibilidade e outras não. E aí a gente vai saber através de uma audiometria, né? Então tem que ser solicitado o exame audiométrico para ver se houve alguma lesão. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Maria Fátima. Gostaria de saber como diminuir a insônia motivada pelo zumbido, se é válido o uso de medicamentos para dormir. Maria, uma coisa que é muito importante inicialmente, que eu sempre indico aos meus pacientes que têm sono e dificuldade para dormir, é a higiene do sono, que é uma sequência de orientações que a gente oferece para esse paciente para que o sono tenha um pouco mais de qualidade. Dentre eles, evitar luz, tela de celular, computador, muito antes de dormir, né? Dá um tempo, 1 hora antes, você já começa a diminuir as luzes na sua casa, né? A temperatura do seu quarto é muito importante, a claridade, né? Dormir em quarto escuro é importante por causa da questão da produção da melatonina. Tem também as questões também relacionadas à parte emocional. Se você acaba discutindo ou planejando coisas muito antes de dormir, isso é ruim. Fazer rotinas, né, antes de dormir, como um banho quente, tomar um chazinho relaxante antes, meditação também, isso tudo pode ajudar. A lista é imensa, eu tô falando algumas, né? Mas tem algumas dicas, né? Por exemplo, Bruno, em relação... pode usar um enriquecimento sonoro, por exemplo, para dormir? O que você acha, Bruno? Isso é extremamente importante, né? O que você comentou da higiene do sono é essencial porque é muito comum o paciente vem no consultório, às vezes ele quer, eu brinco que é o botãozinho on-off, né? Tomar um remedinho mágico que off, desliga e ele acorda no dia seguinte porque ele não quer ter o incômodo do zumbido ou mesmo por outros motivos, né? Então, assim, enriquecimento sonoro para mim é essencial. Hoje eu acho que a gente tem modalidades com os aplicativos que são extremamente fáceis. Tem aplicativos gratuitos, né? Eu vou citar um aqui, não tenho nenhum vínculo, pelo amor de Deus. Better Sleep, que tem sons que são gratuitos, Adoro. a tela fica preta, escura, você programa timer se quiser. E realmente, assim, por ser gratuito, tem algumas opções de sons. Vou fazer uma crítica que ele já teve mais sons que eram gratuitos. Agora ele tem fechado sons para obrigar a pessoa a contratar. Mas, enfim, tem ainda sons bons, tá, para serem utilizados. Importante que esse enriquecimento sonoro tem que ser feito com som neutro, não adianta ser uma música, uma rádio, tem que ser um som que seja neutro, ou seja, que não cause nem ficar a emoção de ficar feliz, também nem que incomode, que irrite. E aí você tem duas modalidades de usar um enriquecimento sonoro. Pode ser como mascarador, ou seja, usar o som acima da intensidade de zumbido,
que foi proposto por Tyler, né, um audiólogo super importante, ou usar com só um grauzinho abaixo do volume do próprio zumbido, que a ideia seria de promover a habituação. Hoje eu acredito que os dois têm um papel, cada um em um momento, depende de que etapa do zumbido o paciente está, se foi um início muito precoce agora, ou se é um zumbido mais crônico. Mas, enfim, esse é um papel importante. A gente tem medicamentos que vão ter, que voltados para o tratamento do zumbido, que vão ter como efeito colateral a sonolência, e que se eu vou entrar com esse medicamento pensando no zumbido, às vezes a gente acopla realmente a um período noturno e vai ter o efeito colateral da sonolência. Mas não como um primeiro motivo. Eu não vou dar um medicamento para sedar o paciente, porque senão perde o motivo. Não adianta, eu vou sedar ele durante a noite, eu não acredito nesse tipo de tratamento. Uhum. Eliane, como a gente está quase terminando, eu vou partir Uhum. já para uma próxima pergunta que eu acho que tem sido muito frequente, que é o zumbido pós-vacina. Que inclusive eu fiz essa semana uma postagem de uma revisão que acabou de ser publicada no PubMed, falando sobre quais seriam as possibilidades do o que poderia gerar nessa orelha interna aí a partir da vacina. E tem uma pergunta aqui da Rita, que ela falou, inclusive, que ela tem hipotireoidismo de Hashimoto e tem bruxismo. E essa foi uma das coisas colocadas na revisão, onde se fala sobre essa influência da questão autoimune junto com essa vacina. E ele citou exemplos de pacientes, de pessoas com hipotireoidismo de Hashimoto, tendo zumbido pós-vacina. Então, eu queria saber da sua prática clínica, se você tem visto, se é realmente uma realidade na prática, e aí o que a literatura tem falado, por que a vacina pode gerar um zumbido? Bom, qualquer vacina, ela mexe com o sistema imunológico, né? Então, você vai ativar o seu sistema imunológico, e quem tem uma tireoidite Hashimoto já tem autoanticorpos, que vai destruir a sua tireoide, e também pode gerar algum autoanticorpo direcionado para a sua cóclea. Quando você recebe uma vacina, você pode ativar mais esse sistema, induzindo a formação de mais autoanticorpos, e ter sido isso o fator gerador, né, desse zumbido. Mas, assim, isso é uma possibilidade, né? Porque existem, de repente, pode ter sido uma coincidência, né? Você pode ter percebido o seu zumbido por uma outra razão, tá? E o que, assim, eu sou extremamente a favor da vacinação, porque o risco de não vacinar é muito maior, tá, do que de vacinar. Pode sim ter sido a vacina que tem induzido, mas os efeitos colaterais das vacinas, a gente sabe, existem vários, mas o efeito colateral da doença é muito maior. Peguei muito mais paciente com lesão no ouvido, na cóclea, no labirinto, pelo Covid do que pela vacina, tá? Então, isso é um fato, tá? Excelente, muito bom. Bruno, algum comentário? Que essa pergunta é super importante. Então, na verdade, a Eliane apontou muito bem, né? Essa questão da possibilidade de formação de autoanticorpos pela cóclea é algo que existe. Principalmente, a gente sabe que pacientes que têm doenças autoimunes são mais suscetíveis a ter outras doenças autoimunes. Então, a gente pode ter uma doença imunomediada da orelha interna, e isso pode acontecer, é factível. Tem pacientes que fazem a correlação muito próxima da administração da vacina com o início do quadro, então é algo que a gente tem que levar em consideração. Isso. É difícil porque, como o número de pacientes que apresentam não é enorme, fazer essa correlação fica cada vez mais difícil, né? E, mais uma vez, a vacina ela é extremamente importante, os benefícios já são extremamente evidentes para nós, então o benefício supera o risco. E também, é muito mais comum casos de pacientes que tenham zumbido pós-Covid do que pela vacina, não tem nenhuma dúvida. Então, a vacina tem que ser administrada, não se deve levar isso em consideração. Agora, que é um ponto interessante é que, realmente, quando a gente pensa na Coronavac, por exemplo, eu não tenho nenhum paciente que teve zumbido pós-Coronavac. É verdade. Então, que é um mecanismo de vírus atenuado que a gente já conhece há muito tempo, igual da vacina da influenza. Então, que é uma coisa que chama um pouquinho a atenção a mais.
Muito bom. Tem uma pergunta aqui que eu acho importante para também esclarecer, né? Ela pergunta assim: o primeiro profissional a avaliar o zumbido deve ser o otorrinolaringologista ou pode ser direto com o fisioterapeuta? É Lumide. Tá esquisito aqui. Bom, como eu sempre coloco nas minhas postagens e como eu sempre falo nas minhas lives, o primeiro profissional que vocês devem procurar, tendo zumbido, é o otorrinolaringologista ou o otoneuro, né? Que tem essa especialidade dentro da otorrino, tá? Porque a partir disso, eles vão fazer uma avaliação geral daquilo que vocês têm de possibilidades que esteja provocando esse zumbido. Eles vão pedir vários exames, vão fazer avaliação física. Porque o que acontece? O fisioterapeuta, ele é extremamente importante, mas a gente pega um subgrupo, é um subtipo daquele zumbido, que é principalmente o somatosensorial, que tem influência muscular. Então, o otorrino, ele vai avaliar o zumbido de uma forma muito mais ampla. Então, primeiro é o médico, depois, você percebendo que tem questões musculares, aí sim você pode procurar um fisioterapeuta que tenha condições de avaliar bem e tratar corretamente. Tem uma pergunta aqui muito interessante da Marilda, que é: enxaqueca vestibular é diferente de labirintite? E eles causam zumbido, Eliane? Enxaqueca vestibular é diferente, sim, de labirintite. Labirintite é um processo inflamatório no labirinto, tá? Geralmente é desencadeado por um quadro infeccioso, pode ser um vírus, uma bactéria, por exemplo. O COVID pode dar uma labirintite viral. Enquanto que a enxaqueca do labirinto, do mesmo jeito que existe a enxaqueca no cérebro, que é um processo inflamatório na meninge cerebral, que é aquela camada que reveste o cérebro, existe também os mesmos mediadores inflamatórios dentro do labirinto. Então, você pode ter simultaneamente inflamação dentro do labirinto quando você tem uma crise de enxaqueca. E o interessante é que ela pode vir com ou sem dor de cabeça, mas a pessoa tem que ter uma história de enxaqueca prévia. Então, para você dizer que o paciente tem enxaqueca do labirinto, o que é que ele vai ter? Ele vai ter uma história pregressa de enxaqueca, né, clássica, né, com aquelas manifestações de dor de cabeça típica, e depois ele pode até não ter a dor de cabeça e vir só a tontura, a náusea, e pode sim acometer dar zumbido, sim. Inclusive, em alguns casos, pode até dar lesão na audição. É raro, mas em algumas situações, o sofrimento que ocorre dentro da orelha pode ser tal a ponto de dar uma pequena lesão, às vezes, na cóclea, e induzir um zumbido momentâneo ou persistente. Que interessante, muito bom. Tem 3 perguntas aqui que é mais ou menos iguais, assim. Uns falam: olha, tem horas que eu noto que meu zumbido tá à direita, depois pula para a esquerda. Tem dias que a maioria do tempo, eu tô com o zumbido à direita e tem dias que eu acordo com ele nas 2 orelhas. E tem uma outra pessoa falando: tem horas que ele para, tem horas que ele volta. Olha, eu, com uma visão que eu tenho como fisioterapeuta, né? Eu apostaria muito no zumbido de condições de vias somáticas musculares. Eu pensaria de cara nisso. Bruno, você pensaria em alguma outra coisa? Não, acho que realmente assim chama bastante atenção para essa possibilidade somática. E tem também aquela sensação, aquele ponto, né? É importante que o paciente ele vai ter a percepção do zumbido, porque todo mundo acha, ele está mais alto, ele está mais intenso. Na verdade, normalmente, a flutuação da intensidade do volume é muito pequena. É quanto o paciente presta atenção a ele. E, obviamente, essa modulação também somática. Tá? Uhum. Excelente. Deixa eu ver mais uma perguntinha aqui. Essa é boa, que a gente não falou sobre isso. Gostaria de saber se alimentos e quais alimentos podem aumentar o zumbido. Eliane, quais são esses alimentos aí que esses pacientes precisam ter cuidado? Isso é um pouco controverso na literatura. Classicamente, o que a gente orienta é evitar um pouco as xantinas, tá? Então, o café, o chocolate, o refrigerante,
eles aumentam a estabilidade do sistema nervoso central. Então, normalmente a gente orienta, diminui o café até para umas 3 xícaras por dia, embora que isso seja controverso na literatura. Agora, existem alguns alimentos que não existe controvérsia, que é em relação ao açúcar, né? O excesso de açúcar pode, principalmente açúcar de liberação rápida. Então, açúcar, massa branca, levam a liberação muito rápida de insulina e os picos de insulina vão na orelha interna e aumenta a pressão da orelha, podendo levar a tontura e a zumbido. Então, é interessante que realmente evite, tá? Então, esses são mais o que a gente mais correlaciona. Excelente. Bruno, uma pergunta aqui que eu acho bem legal, assim, se você sabe de algum estudo sobre medicamento específico para zumbido, para tratar. Eu postei recentemente, pessoal da MIT, né, onde eles fizeram tratamento, acho que era a intratimpânica, essa introdução que eles fizeram do medicamento, que tiveram resultados, assim, que deu uma animada aí no pessoal em relação a isso. Você chegou a ler alguma coisa sobre esse medicamento? Então, na verdade, isso é interessante, né? Porque existe, mais uma vez, tem coisas na literatura que são super contraditórias. Por exemplo, você pega um guideline da Academia Americana, ele fala que nenhum remédio é recomendado para o tratamento do zumbido. E a gente sabe que não é bem por aí. É questão de que realmente vão ter medicamentos que funcionam para um que não funcionam para outro, né? Tem um colega nosso que fala daquela coisa, chave-fechadura. Você precisa achar a chave para a fechadura correta. De medicamentos, a gente tem inúmeras pesquisas em andamento de possibilidades de tratamento. É difícil achar um medicamento específico, porque a maioria dos medicamentos estudados são para sistema nervoso central, e aí é muito difícil você conseguir atuar somente na orelha interna, de maneira específica. Estudos com a medicação transtimpânica tem, acho que, uma boa taxa de sucesso, provável, se a gente conseguir fazer com que esse medicamento atravesse realmente a membrana das janelas labirínticas e tenha uma ação efetiva internamente, então tem uma promessa interessante. E eu gosto sempre de citar, a gente no ambulatório da Escola Paulista, a gente acaba fazendo o teste da lidocaína, que, segundo os estudos americanos, seria preditivo para saber se o tratamento, como, por exemplo, com carbamazepina, teria uma taxa de sucesso boa. E esse medicamento, a lidocaína, que é infundida endovenosa naquele momento, realmente os pacientes têm um benefício enorme. Sempre curioso de ver pacientes que caem lágrimas porque o zumbido praticamente desapareceu totalmente naquele momento da infusão. É óbvio que não se pode fazer lidocaína endovenoso, pelo amor de Deus, entendam isso, é uma coisa de intra-hospitalar, só para fazer uma prevenção, uma predição para saber se vai ter sucesso, se poderia ter sucesso. Mas é interessante ver que naquele momento o paciente também acredita que tem cura, que tem como ficar livre do zumbido, e isso é extremamente satisfatório também. Excelente, gente. Lembrando sempre aí, né, que a ciência está cada vez mais interessada, né, em pesquisas relacionadas a zumbido, tá? Então, sempre qualquer novidade a gente vai postar, a gente vai falar nas lives, né? Realmente eu tento me dedicar bastante aqui para vocês. Eu gostaria, finalizamos essa live. Eu peço, assim, desculpas para quem eu não consegui responder a todas as perguntas, porque é 1 hora de live, senão fica muito cansativo para todo mundo, mas não é por maldade, é por tempo mesmo. O que é que eu sugiro? As pessoas que têm muita dúvida, na próxima live de Maratona de Zumbido, entra logo rápido, já coloca as perguntas, que os primeiros serão os que eu vou perguntar primeiro, lógico, tá bom? Então, daqui a 15 dias nós vamos ter live, só que é uma live sobre relação de zumbido com sinusite e rinite, tá? Uma coisa mais específica. Eliane, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para os seguidores aqui, e Bruno também deixar uma mensagem final aí, principalmente para as pessoas que têm zumbido. Eu queria, como mensagem, dizer que vocês tenham esperança, tá? Que zumbido tem cura. E, do ponto de vista médico, mesmo que você não deixe de escutar seu zumbido completamente, você pode sim conviver com seu zumbido, ser feliz, trabalhar e ter uma vida produtiva. Isso depende principalmente
do foco que você dá ao seu zumbido na sua vida. Então, não coloque o zumbido como astro da sua vida. Tente ignorá-lo, tá? Isso é um grande caminho para a sua cura. Procure o médico, né, para identificar a causa. A grande maioria, grande, imensa maioria do zumbido é benigno. A grande maioria é por perda auditiva. Mas você tem que procurar um médico para realmente fazer essa investigação, tá? Karina, muito obrigada, viu, pelo convite. E Bruno, aí por dividirmos essa participação. Boa noite a todos. Obrigada, Bruno, sua mensagem. Começar agradecendo você, Karina, pela iniciativa, pelo convite. Agradecer a Eliane pela participação, prazer enorme. E deixar a mensagem que, olhe, não acredite naquela informação de que você tem que se acomodar com o seu zumbido. Acredite que você tem e merece um bom tratamento. E esse tratamento vai normalmente ser multidisciplinar, ou seja, com otorrino, com fonoaudióloga, com fisioterapeuta, e que existe um caminho a ser trilhado. E mais uma vez, a montanha ela pode ser longa, mas você consegue chegar lá e você consegue ter um controle da sua vida relacionado ao zumbido. Então, que não deixe de procurar, não deixe de sonhar, não deixe de ir atrás, porque você vai atingir um resultado satisfatório. Muito bom, gente. Por mim, eu ficava aqui, ó. Eu já estava pegando a minha sopa aqui para comer com vocês. E estava tão bom, juro. Estava muito agradável. Foram respostas brilhantes, assim como sempre. E se Deus quiser, próximo ano estaremos juntos aqui de novo para a gente poder ajudar essas pessoas que têm zumbido, que tem tantas informações erradas por aí, né? E a gente consegue deixar as informações aí um pouco mais claras para essas pessoas. Muito obrigada de coração pela presença de vocês e até a próxima. Boa semana a todos. Beijo. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tão, gente. Obrigada pela presença de Tchau, vocês. Bruno. Até Tchau, daqui a 15 Karina. dias Até mais, tem mais. Eliane. Tchau, tchau. Prazer.